Sun Tzu escreveu: conhece o teu inimigo e conhece-te a ti mesmo, e em 100 batalhas jamais estará em perigo. No vídeo de hoje nós vamos explorar algumas operações de forças especiais pelo mundo, algumas muito conhecidas, algumas pouco conhecidas. Eu separei elas e fiz uma espécie de iceberg. Eu sei que meu canal não é de icebergs, mas eu quis fazer um iceberg. Eu gosto de icebergs. Iceberg. Todo mundo conhece como é que funciona iceberg, né? Primeiro, na parte de cima, tá os temas que todo mundo conhece e vai descendo, vai ficando mais obscuro. Eu separei aqui em 4 níveis. Talvez no futuro eu faça uma parte 2. Vamos logo pro vídeo e para de enrolação. Operação Lança de Netuno. Todo mundo já deve ter ouvido falar alguma vez da Operação Lança de Netuno, já que foi a operação mais famosa do século XXI, e a operação que matou Osama Bin Laden. Resumidamente, em 2011, os americanos invadiram o espaço aéreo paquistanês, saindo do Afeganistão com 2 helicópteros Black Hawk, sem autorização, e pousaram no quintal do Bin Laden. Eles entraram, mataram o homem e levaram o corpo no helicóptero de volta para casa, tudo sem maiores problemas. Isso aconteceu em 2 de maio de 2011, na cidade de Abbottabad, no Paquistão. Os responsáveis foram a equipe Tian 6, dos SEALs, com 24 operadores. O plano era voar do Afeganistão, invadir o complexo, eliminar o Bin Laden e sair, e sem avisar os paquistaneses. O primeiro helicóptero teve que fazer um pouso forçado, já que a parede do complexo era muito mais alta do que o esperado e o rotor traseiro bateu. Os SEALs explodiram o helicóptero no local e continuaram a pé, subiram escadas, eliminaram os guardas e chegaram até o 3º andar. Nada fora do esperado, até mesmo a queda de um helicóptero já tinha sido planejada por eles. 2 tiros na cabeça e um na altura do peito foram suficientes para derrubar o Bin Laden. A missão acabou 1 hora e 20 minutos depois. Tecnicamente, a Operação Lança de Netuno é uma obra-prima de inteligência e planejamento. A CIA rastreou o mensageiro de Bin Laden por anos, usaram análise de padrões e quando o mensageiro saía, voltava com quem falava. Criaram um dossiê completo. O complexo foi estudado com imagens de satélites, drones e agentes infiltrados. Os SEALs ensaiaram uma missão em uma réplica do complexo no Afeganistão, meses antes da operação. Depois que o primeiro helicóptero caiu, os SEALs destruíram ele com C4 e termite para não deixar a tecnologia para os paquistaneses. A operação foi classificada como ultra secreta até o último momento. O presidente Obama só foi informado depois da missão ter começado. O tenente-comandante dos SEALs disse: nós não esperávamos encontrá-lo vivo, mas estávamos prontos para qualquer coisa. O golpe militar de 1964. Essa não é exatamente uma operação de forças especiais, mas é um evento que todo mundo estuda na escola, mas ninguém se aprofunda de fato em como aconteceu essa operação. O golpe militar de 1964 foi a operação militar que derrubou o presidente João Goulart e instaurou 21 anos de regime militar no Brasil. Ela foi planejada com antecedência e recebeu apoio estrangeiro, como nós sabemos. O golpe começou no dia 31 de março e terminou no dia 1º de abril de 64. O movimento começou em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde o general Mourão Filho liderou suas tropas que avançaram sobre o Rio de Janeiro. A resistência foi mínima e Goulart fugiu para o Uruguai. Em 2 de abril, o Congresso declarou vaga a presidência. O regime militar durou até 1985. O que fez o golpe de 64 ser tecnicamente notável foi a operação psicológica. Os militares usaram a Rádio Nacional e a imprensa para criar um clima de caos. A ameaça comunista foi amplificada. A operação foi articulada com a CIA. Os Estados Unidos autorizaram a Operação Brother Sun, um porta-aviões com apoio aéreo para dar suporte se necessário. O que se aprendeu desse golpe é que um golpe militar precisa de 3 coisas: comunicação, inteligência e apoio político. Mas parece que alguns não aprenderam muito bem, não é mesmo? Operação Punhal Verde Amarelo. Vale destacar aqui que esse assunto ainda é meio polêmico, um tanto quanto obscuro, e ainda está sendo investigado. Portanto, o que eu vou falar pode partir um pouco para especulação. A Operação Punhal Verde Amarelo foi um suposto plano para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. O plano foi elaborado por militares das Forças Especiais do Exército, os chamados Kids Pretos, impresso dentro do Palácio do Planalto. Com esse nome de filme de ação, por incrível que pareça, a história é real, e um tanto quanto assustadora. O plano, arquitetado para ser executado em 2022 em Brasília, envolveu o general Mário Fernandes e outros militares das forças especiais e um policial federal. O plano era simples: eles iriam envenenar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que no plano era descrevido como Jeca, explodir o gabinete do ministro Alexandre de Moraes com uma granada e matar o vice-presidente Geraldo Alckmin, que era chamado de Joca. O general Mário Fernandes assumiu ser o autor do plano, mas o minimizou como pensamento digitalizado. O documento foi impresso em 6 de dezembro de 2022 dentro do Palácio do Planalto. O general disse que imprimiu para não forçar a vista. Aparentemente
eles esqueceram um pouco do que aconteceu no tempo da ditadura militar, já que essa daqui não tinha aqueles 3 itens que eu citei no item anterior. O que a Operação Punhal Verde e Amarelo nos revela? O risco de militarização da política, já que o plano mostra como operadores especiais podem ser desviados para fins ilegais. A mesma capacidade de planejamento tático usada em operações como a Traíra pode ser usado contra o próprio governo. Também há uma clara falta de supervisão, já que o fato do plano ter sido impresso dentro do Palácio do Planalto indica que não havia controle sobre o que estava sendo produzido. Bom, aí está o problema de planejar um assassinato. Você não pode imprimir com a impressora do seu trabalho que tem uma memória interna. Operação Traíra. A Operação Traíra foi uma das operações mais impressionantes da história do Exército Brasileiro. Em fevereiro de 1991, uma base militar localizada às margens do rio Traíra, na fronteira com a Colômbia, foi atacada por guerrilheiros das Farc. Cerca de 40 criminosos armados atacaram um destacamento de 17 militares durante o horário do almoço. 3 soldados foram mortos e 9 foram feridos. Esse foi o primeiro ataque em território brasileiro desde a invasão do Paraguai em 1864. 3 dias depois, o presidente Collor autorizou a retaliação dentro da Colômbia. A Força Aérea usou 6 helicópteros H-1H e 6 aeronaves AT-27 Tucano, além de C-130. O exército enviou o primeiro batalhão de forças especiais e a marinha apoiou com navios patrulha. O saldo foram 12 guerrilheiros mortos e mais de 100 capturados. O que faz essa operação ser de fato notável foi o fogo combinado, Força Aérea, Exército e Marinha agindo em conjunto, com o apoio das Forças Armadas colombianas. A operação demonstrou uma vasta capacidade de coordenação interarmas. Os efeitos psicológicos também são notáveis, já que a resposta brasileira foi tão contundente que as Farc nunca mais atacaram em solo brasileiro. Foi uma ação surpresa. Nós estávamos ali na posição, de repente avançaram, efetivo grande, não tiveram nem condições de reagir. Fomos cercados e metralhados por não se limitar a quantidade de guerrilheiros, mas sabemos que tinha mulheres e sabemos também que na hora do nosso almoço, no qual atiraram a revelia, e quem estivesse de pé ou estivesse em movimento, quer dizer, foi alvejado. Operação Entebbe. A Operação Entebbe foi a operação de resgate. Aconteceu quando o avião da Air France foi sequestrado por terroristas palestinos e alemãos, pousando em Entebbe, na Uganda. O ditador local, Idi Amin, apoiava os terroristas. Foram feitos 106 judeus e israelenses de reféns. Os palestinos começaram a executar todo mundo, e a solução encontrada pelos israelenses foi mandar uma tropa de 100 comandos israelenses para voar em 4.000 quilômetros sobre o território inimigo e resgatar os reféns. Isso aconteceu no dia 4 de julho de 1976, bem no dia da independência dos Estados Unidos. As forças foram o Sayeret Matkal, a unidade de elite das forças de defesa de Israel. Os caras que todo mundo quer ser. O plano era assim: voar 4.000 quilômetros com 4 aviões Hércules C-130 a baixa altitude para escapar do radar, pousar no aeroporto de Entebbe à noite, sem luzes de pista. Os pilotos fizeram isso no escuro. Os soldados israelenses chegaram num carro preto igual o do usado por Idi Amin. Eles pensaram: é o ditador, abre o portão. E abriram. 30 minutos depois, todos os terroristas estavam mortos. 3 reféns foram mortos e o resto resgatado. Yoni Netanyahu, irmão do atual primeiro-ministro israelense, foi o único soldado israelense morto. O que o Sayeret Matkal aprendeu que ninguém mais aprende? A carga cognitiva e furtividade. Eles reduziram ao máximo o tempo de decisão do inimigo. O fator surpresa foi absoluto. O piloto principal, Joshua Shani, pousou um C-130 numa pista curta, no escuro, sem luzes, usando apenas visão noturna e treinamento. Depois da missão, ele disse: se eu errasse por 1 metro, o avião ia bater no muro, mas a gente não pode errar. O que nós podemos aprender é velocidade, surpresa e audácia. O princípio que David Galula escreve em seu livro Contra-Insurgence Warfare. O lado técnico da operação é tão absurdo que o próprio general Dan Shauron admitiu que, se não tivesse dado certo, eu estaria numa cela em Uganda. A margem de erro era 0. Bom, no final nós aprendemos que planejamento e ousadia vencem a distância e que, se você se disfarçar de ditador, qualquer um vai abrir o portão. Operação Nimrod. A Operação Nimrod foi a versão britânica e bem educada da Operação Entebbe, como já é comum dos britânicos. Em 1980, 6 terroristas armados invadiram a embaixada iraniana em Londres. Eles fizeram 26 reféns e exigiram a libertação de presos políticos do Irã. Os britânicos não negociavam com terroristas, eles negociavam era com balas. O fato aconteceu em 5 de maio de 1980, na embaixada iraniana em South Kensington, Londres. O SAS era um bicho papão das forças especiais. A operação foi chamada de Nimrod. Foi a primeira vez que o SAS apareceu em rede nacional e ao vivo. Os terroristas eram
ultimato: 48 horas e os britânicos deixaram o prazo acabar. O plano era invasão simultânea por 3 pontos: pelo telhado, os comandos desceriam por cordas e entrariam pelas janelas superiores; pela sacada, outro grupo explodiu a porta da sacada no primeiro andar; e pela porta principal, os caras entraram pela frente. O aprendizado é que o SAS é implacável e que, quando você vê os caras de preto descendo de corda, é melhor se render. É interessante se observar na Ringyard a comunicação em tempo real, quando o SAS usou capacetes com rádios intra-equipe, que era algo revolucionário em 1980. Cada operador sabia exatamente onde os outros estavam. Isso evitou o fogo amigo. Os comandos também usaram granadas de efeito moral, as flashbangs. Explodiram as salas com luz intensa e com som ensurdecedor. Os terroristas não viram nada. Eles também usaram explosivos de demolição para derrubar paredes internas, em vez de correr pelos corredores. Um atalho tático. O SAS aprendeu com a operação que a inteligência pré-operação é tudo. Eles tinham plantas detalhadas de embaixada há anos. A sorte é o que acontece quando o preparo encontra a oportunidade. Operações contra a guerrilha da Araguaia. Se o golpe de 64 foi um tanto quanto silencioso, a guerrilha da Araguaia já foi bem barulhenta, mas escondida. O movimento armado, liderado pelo PCdoB, tentou derrubar a ditadura. Eles duraram de 67 a 74 e terminou com a aniquilação total dos guerrilheiros. 5.000 soldados contra uns 80 guerrilheiros, e menos de 20 deles sobreviveram. O local foi a região do rio Araguaia, na divisa entre Tocantins, Pará e Maranhão. O exército brasileiro enviou cerca de 5.000 soldados contra mais ou menos 80 guerrilheiros do PCdoB. Nesse caso, ocorreram algumas operações militares de combate a essa guerrilha. A primeira foi a Operação Papagaio, em 1972. Foi o primeiro grande ataque, concentrando 3.000 soldados. Eles não conseguiram eliminar os guerrilheiros. A segunda foi a Operação Marajoara, em 1973. Foi liderada pelo Major Sebastião Rodrigues de Moura, o Curió. Usaram táticas de contra-insurgência violentas. Já a quarta foi a Operação Limpeza, em 1974. Foi quando ocorreu a aniquilação total dos guerrilheiros. O resultado são mais de 50 desaparecidos políticos, menos de 20 sobreviventes. O exército teve baixas desconhecidas. O que faz as operações contra a guerrilha da Araguaia serem um exemplo de contra-insurgência? A inteligência de campo. Os militares usaram agentes infiltrados e informantes locais, a população camponesa que os guerrilheiros esperavam conquistar, e acabaram delatando suas posições. As ações psicológicas do exército usaram rádios e panfletos para convencer a população a não ajudar os guerrilheiros. Táticas de cerco e aniquilação. A Operação Limpeza foi especialmente brutal. Os militares adotaram uma estratégia de área livre, onde quem não era amigo era inimigo. O que nós aprendemos é que uma guerrilha não tem chance contra o exército disposto a aniquilar. Karl von Clausewitz escreveu em Da Guerra que a guerra é a continuação da política por outros meios. Na Araguaia, a política foi substituída pela aniquilação total dos inimigos do Estado. Ataque à Ilha de Plebe. Quando a Argentina invadiu as Ilhas Falklands em 1982, ninguém esperava que os britânicos fossem reagir da forma como reagiram. O ataque à Ilha de Plebe foi a operação que abriu caminho para a vitória britânica. Apenas 45 comandos do SAS desembarcaram na ilha, que era defendida por 150 argentinos. Eles destruíram 11 aviões de ataque no solo. Isso aconteceu entre 14 e 15 de maio de 1982. O local foi a Ilha de Plebe, nas Ilhas Maldivas. O Special Air Service foi empregado novamente. O plano: desembarcar na ilha, destruir os aviões argentinos no solo e sair, sem ser detectados. Os SAS chegaram de helicóptero e a pé, atravessaram 15 km de terreno inóspito e chegaram na pista de pouso, plantaram os explosivos e foram embora. 11 aviões destruídos, os argentinos não viram nada, sem percas britânicas. A marcha de aproximação foi quando os comandos percorreram os 15 km à noite, em terreno pantanoso e carregando 30 kg de equipamento. A navegação foi feita somente por bússola e mapa, já que GPS não existia. Eles usaram explosivos de precisão, cargas explosivas colocadas manualmente nos aviões, que exigiu que eles entrassem na pista, a 50 metros dos argentinos. O que eles aprenderam é que uma operação de pequena escala pode mudar uma guerra. A Argentina perdeu sua força aérea tática e os britânicos ganharam o controle do céu. GGK Commandos is the elite group in the Malaysia. This group has been trained for killing or capture the terrorists. A lot of missions has successfully by this group. This group is very skilled in guerrilla warfare, urban warfare, and jungle survival. A legacy from their beginning in the 1960s. Operação Tempestade 333. Todo mundo lembra da invasão soviética no Afeganistão em 1979, mas ninguém lembra do nome da operação. Foi a Tempestade 333. Ela é importante porque foi a primeira vez que Spetsnaz,
Ela é importante porque foi a primeira vez que a Spetsnaz, as forças especiais soviéticas, mostraram ao mundo do que eram capazes. O plano era bem simples: tomar o palácio do presidente afegão, Hafizullah Amin, em 43 minutos e instalar um governo fantoche. Tudo isso aconteceu em 27 de dezembro de 1979, no palácio de Taj Bey, nos arredores de Cabul. A Spetsnaz, unidade Alpha, formada por cerca de 700 comandos e com apoio de paraquedistas e blindados, foram os responsáveis. O plano era duplo: o Spetsnaz atacaria o palácio, os paraquedistas tomariam posições-chave, aeroporto, rádio e comunicações. Os comandos soviéticos se vestiriam com uniformes afegãos, chegariam de carro como se fossem soldados locais e atacariam os guardas. Em 43 minutos, Amin estava morto. O palácio foi tomado e a invasão começou oficialmente no dia seguinte. O interessante sobre essa operação foi o sigilo absoluto. Os comandos do Spetsnaz foram alertados apenas 24 horas antes de operar. Eles não sabiam seu alvo até o último momento, e isso evitou vazamentos. A operação psicológica também foi empregada. Os comandos usaram rádios com código e luzes infravermelhas para se identificar. Os guardas afegãos viram um carro com oficiais e não reagiram. Quando perceberam, já era tarde. O que aprenderam é que um ataque cirúrgico pode mudar o curso de uma guerra. O Spetsnaz provou que era tão letal quanto qualquer força ocidental. Bom, aqui estamos nós, no fundo do iceberg. Do topo do iceberg, com operações altamente televisionadas, como a lança de Netuno, até o fundo do poço, com operações esquecidas pelo mundo. As operações especiais não são só sobre combate, elas são sobre inteligência, planejamento e política. Às vezes, salvam reféns, às vezes, derrubam governos, às vezes, planejam assassinatos dentro do próprio governo. Se você gostou, comenta a operação que você quer ver aprofundada. Se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha com alguém que gosta de operações militares. O iceberg não acaba assim, tem sempre como ir mais pra baixo. Se vocês quiserem, eu faço uma parte 2. É só pedir aí nos comentários. Comenta que operação você quer ver aqui também. Forte abraço.